Hello! Smart Friend, meu amigo inteligente, minha amiga inteligente, seja mais que bem-vindo aqui para a nossa nova aula. Hoje é uma grande revisão de todo o conteúdo do passado. Vamos falar do positivo, do negativo e do interrogativo de uma forma fast and objetiva, alright? Antes, quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, é claro, a sua opinião, comment for me, it's so important. Muito importante o seu comentário para nós fazermos os ajustes ideais para você curtir mais e mais o nosso canal. Alright? Eu sou o Patrick Smart, estou aqui nessa caminhada para te ajudar a atingir a fluência de um jeito diferente, sem blá blá blá, sem verbo to be e sem métodos tradicionais, ok? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar do passado positivo. Então se eu quero dizer que eu acordei, se eu tomei banho, se eu fui trabalhar, essa é a única parte do inglês que você vai ter um pouco de trabalho, porque eu vou precisar conjugar tal verbo, ok? Nas outras situações, tais como negativo no passado, negativo interrogativo, futuro positivo, futuro negativo, futuro interrogativo, presente positivo, presente negativo, presente interrogativo, eu não mudo a estrutura do verbo. O verbo é o mesmo. Então, por exemplo, a única hora que eu vou mudar o verbo go vai ser quando eu quiser dizer que eu fui. Que aí o go ele vira I went, tá? Mas se eu quiser dizer que eu vou ir, que eu não fui, que eu vou, que você vai, se eu quiser te perguntar, eu vou sempre usar o verbo no presente. Por exemplo, eu fui, agora eu vou falar que eu não fui. I did not go. Agora eu vou perguntar, did you go? Aí, tá vendo? Então, quando eu vou trabalhar o passado positivo, eu vou precisar conjugar o meu verbo. Aqui no caso, o verbo have. Tá? Então, se eu quiser falar que eu tive, I had. Se eu quiser falar que eu não tive, I did not have. E se eu quiser te perguntar, did you have alguma coisa? Tá vendo? Então, o único cara que vai me dar trabalho vai ser o passado positivo. Quando eu vou falar no passado de forma afirmativa, eu vou precisar conjugar o verbo. Mas calma, que o inglês ele sempre tem uma dica, um truque bem legal. Aqui no inglês, estamos falando de verbos regulares e irregulares. Para você ter uma ideia, o regular é 70% de uso, o irregular é 30%. Mais uma média, tá? Então vamos focar nos verbos regulares. Nesse caso aqui, esses dois exemplos que eu dei são verbos irregulares. Quer dizer que o passado dele mudou. De go virou went, de have virou had. Então ele já é irregular. Tudo que muda a estrutura do verbo, ele se torna irregular. E eu tenho uns exemplos aqui de verbos regulares. Então, se eu quero saber se você retornou para casa, então no caso aqui eu vou falar o returning. Aqui, ó, o único momento que eu tenho que conjugar esse verbo é se eu quiser falar positivo passado. Então, quero falar que eu retornei. Então, I returned. Tá? Então, eu tenho uma técnica que é a técnica do ED. Ou seja, ao final de todos os verbos, se eu colocar o ED, eu faço ele no passado. Então, o que isso quer dizer? Que você pode generalizar essa regra e, consequentemente, você vai aprender com os erros, tá? E você não vai memorizar, e sim aprender de fato, tá? Então, os verbos aqui, no caso da nossa timeline, ele tem mais verbos irregulares, mas em outras situações é muito mais verbo regular. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero que você entenda que se eu quiser falar o positivo, tá? Positivo do passado, eu preciso conjugar.
Então aqui, ó, I woke up. Tá? Eu vou fazer a conjugação daqueles verbos basais que a gente já está usando. I took shower. Então você quer falar que você tomou banho? Took. Tá? I had breakfast. Você falou que você se alimentou, então você teve café da manhã. Você falou que você foi. I went work. Tá? Você falou que você return. I returned home. E você falou que você sleep. I slept. Tá? Você quer falar que você dormiu, você fala I slept. Então esses são os verbos que eu falei já no passado positivo. No caso aqui do passado interrogativo, do passado negativo, tá? Eu não vou mudar nenhum verbo. Eu só vou fazer assim, ó. I did not wake up. I did not take shower. Tá? Então, eu estou falando do passado negativo. O verbo não está mudando. Ó. I did not have. I did not go. I did not return. I did not sleep. Percebe que o verbo não mudou, ó, ele não foi conjugado, ó, tá? Porque esse cara ele já faz. Aqui eu conjuguei, ó, went e go. Então aqui é o passado negativo, ou seja, eu não fui negativo, ok? E agora se eu quiser fazer o passado interrogativo é muito fácil, eu sempre começo com did you. Did you mais o verbo no presente normal, tá? O verbo normal. Então eu quero falar did you go? Did you return? Did you have? Did you take shower? Ok? Então, aqui você coloca o breakfast, tá? Aqui você coloca o shower. Eu só estou colocando aqui para a gente agilizar, mas você tem que fazer o completo. Pronto, tá? Então você fez o passado positivo conjugando isso aqui dá tempo ao tempo, tá? Dá tempo ao tempo. Eu tenho a técnica do ED, tá? Não faça memorização de palavras e nem de verbos. Aqui é só eu colocar o did not, ou lembrando que eu tenho a opção de falar didn't, né? Se eu não quiser falar o did not, eu posso falar didn't, que é a contração desse cara, ok? E para perguntar sempre no começo did you e o verbo no passado. Did you like the class? Did you practice English yesterday? Did you speak with your friends? Tá vendo? E então é isso, guys. Eu espero que você tenha gostado nesse nosso ciclo, né, do passado. E agora vamos para os próximos. Thank you very much por você estar acompanhando. Seja muito bem-vindo aí aos novos inscritos. Não esqueça de assistir os vídeos anteriores. E se você quiser que eu faça algum vídeo, alguma coisa que te atrapalhe ou você tenha dúvida, escreva para mim, porque eu vou correr atrás e vou te ajudar, ok? Então é isso, guys. Thank you very much for your time. I really appreciate, I love to do it for you. E that's all about, ok? I see you next video. Have a good luck and God bless you. Thank you very much. Obrigado a todos. Foi um grande prazer fazer esses vídeos e se prepare porque coisas novas estão a caminho, ok? Então é isso. Thank you very much. I see you later. Bye bye. Boom.